Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. A região de Araçatuba, a região de Rio Preto, está muito feliz com a presença, mais uma vez, em nossa região aqui do estado de São Paulo, com o Carlos Baccelli. Desta vez em Votuporanga, estado de São Paulo, com o projeto, dentro do projeto Revivecer Chico Xavier, o projeto que foi idealizado pelo Ricardinho, o presidente da USE de Araçatuba, o presidente da USE de Araçatuba, Ricardo dos Anjos, que teve essa ideia desse projeto Revivecer Chico Xavier, onde vários expositores, inclusive aqueles não famosos, da cidade de Araçatuba, vão na casa do outro fazer uma palestra falando sobre determinado livro de Chico Xavier, e assim cresceu bastante o projeto Revivecer Chico Xavier. E o Carlos Baccelli está em Votuporanga, no Centro Espírita, Grupo Espírita Maria de Nazaré de Votuporanga, onde proferiu uma maravilhosa palestra na noite do último dia 21 de outubro. Vamos ouvir os cumprimentos de Carlos Baccelli. Bem, os nossos cumprimentos à família espírita de Araçatuba e região, aos que acompanham o programa A Voz do Espiritismo. Temos muitos amigos na região de Araçatuba, de Rio Preto, de Votuporanga, enfim, em todo o Brasil. E para nós foi uma alegria muito grande estarmos aqui, nesta noite, aqui no Grupo Espírita Maria de Nazaré. Somos amigos aqui do Divaldinho e do Luiz Antônio, da Isabel, idealizadores e fundadores deste grupo. Há quase 50 anos somos amigos. E é uma alegria sempre que podemos estar aqui. Poxa vida, que lugar bonito. É a primeira vez que venho aqui, Baccelli. Que lugar fantástico, bonito, tanto lá fora como aqui dentro. Eu fiquei impressionado com a casa, Muito bonita, realmente, acolhedora, E o fluido, O fluido que é muito mais importante, O fluido, muito bom. Baccelli, você fez uma palestra sensacional. Você abordou um assunto muito interessante em relação ao espiritismo de Kardec, o espiritismo de Chico Xavier. Você falou do decálogo espírita. Que coisa maravilhosa, hein? Pois é, a doutrina espírita possui os seus princípios básicos e nós procuramos demonstrar em síntese na palestra que realizamos que os princípios básicos da doutrina que constam nas obras da codificação, no Pentateuco, foram amplamente desenvolvidos na obra mediúnica da Lavra de Chico Xavier, dando assim uma atualização e complementando a codificação. Este é o nosso objetivo. O nosso objetivo, explicamos no início da palestra e fazemos questão aqui de dizer novamente, não estamos querendo idolatrar Chico Xavier. Chico Xavier jamais aceitaria uma coisa dessa. Um amigo não idolatra o outro, respeita, não é? Mas o objetivo é de destacar, colocar em destaque a importância da obra mediúnica de Chico Xavier como sendo um complemento natural da codificação. Obra que está precisando ser mais estudada e divulgada, não é? Como também a própria codificação, às vezes muito pouco estudada nos centros espíritas, não é? De um modo geral. A codificação necessitando ser estudada e a obra mediúnica de Chico Xavier também necessitando de ser divulgada e estudada. Muito bem, Baccelli. Eu não vou te fazer mais perguntas, estão todos te aguardando ali. Inclusive a mim também, Para comer um delicioso... Como é que é o nome do prato que ele disse? É karaokê. Karaokê. Então agora isso é karaokê, mas acho que é mais ou menos. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O nosso carinho a você, o nosso carinho a todos os nossos irmãos, ao Ricardinho, que é nosso amigo, a todos os companheiros de Araçatuba, ao nosso querido Júnior, a família espírita de toda Araçatuba e da região. Logo estaremos aí para abraçar a todos pessoalmente. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Nós vamos ouvir agora as preces, né, através do Ricardinho e também do Luiz, né, do Luiz Antônio, que fizeram a prece de abertura desta noite, dessa palestra maravilhosa, e na sequência a explanação sensacional de Carlos Bacelli. Meus amigos, a palestra da noite com o Dr. Carlos Bacelli faz parte do projeto Revivecer Chico Xavier, recordar a obra, vivenciar o exemplo. A figura inesquecível de Chico Xavier, como a canção que o Sérgio nos falou, deixou muito para nós estudarmos e aprendermos. E há surgido alguns movimentos no nosso Brasil para recordarmos a obra grandiosa de Chico Xavier. E o Revivecer Chico Xavier nasceu em Araçatuba. Eu vou pedir que o Ricardo, que é o presidente da USE lá de Araçatuba, o idealizador desse projeto, fale alguma coisa aqui para nós desse projeto. Boa noite a todos. A gente faz parte da diretoria da USE Intermunicipal de Araçatuba e a gente criou o projeto Revivecer. O que significa o projeto Revivecer? É a gente reviver as obras do Chico, porque existe um movimento velado das trevas para que as obras do Chico Xavier fiquem no esquecimento. Então, o Revivecer vem para que as casas espíritas possam estimular os frequentadores da casa a lerem as obras do Chico Xavier. Por isso que é um projeto Revivecer, reviver as obras, colocar ela em prática, ler, passar para frente, divulgar as obras do Chico Xavier. Por isso que foi criado o projeto Revivecer. E a gente agradece ao Divaldinho, ao Luiz Antônio, os trabalhadores da casa, por terem incorporado a ideia e trazido para Votuporanga. Agradecemos ao Bacelli, né, e o Cacá, por estar divulgando a obra do Chico Xavier. Boa noite a todos. Muito obrigado. Meus amigos, esse projeto aconteceu já 3 vezes em Araçatuba e agora aqui em Votuporanga é a 4ª edição e parece que outras cidades estão aderindo a levar esse projeto. O orador da noite, então, já é conhecido de todos nós. Bacelli tem frequentado aqui o movimento espírita de Votuporanga, da nossa região, desde praticamente garoto, né, Bacelli? Ele vinha aqui quando ele fazia parte da mocidade. É um companheiro que está na lida já há muito tempo. Trabalhou e acompanhou o trabalho de Chico Xavier por mais de 25 anos. Tem livros de parceria com Chico Xavier. É, sem dúvida nenhuma, o maior biógrafo de Chico Xavier. É alguém que esteve ali do lado e aproveitou realmente, anotando as lições, divulgando essas lições. Bacelli tem feito um trabalho grandioso no sentido de revivecer, de lembrar sempre, de apontar sempre a obra de Chico Xavier. Então é com muita alegria que nós o recebemos nesta noite. Ele está conosco desde ontem. Ontem fez palestra em 3 fronteiras, hoje participou aqui das Mangueiras, o projeto Revivecer. Recebeu hoje de manhã às 10 horas o Adelino de Mirassol e hoje a palestra da noite. Então nós vamos apenas unir o nosso pensamento em gratidão pela bênção desta noite, pela certeza da presença dos bons espíritos, do olhar sereno de Chico Xavier. Onde Chico Xavier estiver, nas alturas da vida espiritual, que ele receba o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso desejo de recordá-lo sempre e de aprender com as lições que ele nos deixou. Pois em nome do amor do Cristo, de nossa Mãe Santíssima, que damos início à palestra da noite. E sem mais delongas, nós vamos então ouvir o nosso amigo. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. Como sempre, é uma alegria voltarmos a esta casa
em Votuporanga, tendo oportunidade de rever, reencontrar amigos, irmãos e irmãs, tão queridos, inclusive de outras cidades. O projeto Revivecer Chico Xavier, sem dúvida, é muito importante e se inspirou no encontro nacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra, nascido há 10 anos atrás em Uberaba. Hoje, o encontro nacional dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Há 10 anos este encontro percorre o Brasil. Este encontro hoje também já é realizado a nível regional. Há dias atrás estivemos em Torres, no Rio Grande do Sul, para a realização de um encontro regional dos amigos de Chico Xavier. O projeto Revivecer faz parte da divulgação que todos nós pretendemos em torno da obra e da vida de Chico Xavier. Inclusive, o Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier também já foi realizado em Portugal, em Lisboa, e atualmente alguns amigos estão articulando para que este encontro também possa ser realizado na Flórida. Não pretendemos, evidentemente, parar. Encontros semelhantes estão se multiplicando, estão ganhando corpo, ganhando adesões, porque o objetivo, sem dúvida, é o de mostrar que a obra de Chico Xavier complementa e atualiza a codificação kardeciana. Cremos particularmente, como muitos amigos também creem, que Chico Xavier tenha sido a reencarnação de Allan Kardec. Em outras palavras, que a obra da codificação reencarnou na obra mediúnica que os espíritos tiveram oportunidade de realizar através do médium Francisco Cândido Xavier. O objetivo não é o de idolatrar o homem, o cidadão. Chico Xavier hoje representa uma instituição, representa uma legenda, representa uma bandeira. É a bandeira do cristianismo redivivo. O Espiritismo é uma doutrina dinâmica, uma doutrina progressista. Nasceu no século XIX, mas continua atual em pleno século XXI. Nós costumamos dizer que a tarefa mediúnica de Chico Xavier, a tarefa dos espíritos através de Chico Xavier, foi a de trazer a doutrina codificada no século XIX para o século XX, o século de Chico Xavier, e projetá-la para o século XXI, nos albores do terceiro milênio. Portanto, na noite de hoje, não falaremos tanto em torno da figura humana de Chico Xavier, que dispensa, evidentemente, qualquer comentário. Os exemplos de Chico Xavier são exemplos extraordinários e, particularmente, consideramos a figura de Chico Xavier, depois de Jesus Cristo, nós consideramos
Chico Xavier, o espírito mais alto que já esteve encarnado entre nós. E a sua vida é um testemunho vivo do que nós estamos aqui afirmando. Nesta noite, vamos rapidamente, numa síntese, demonstrar que Allan Kardec, ou seja, a codificação, o Espiritismo, está na obra mediúnica de Chico Xavier. Obra que necessita ser divulgada, necessita ser mais conhecida, necessita ser mais estudada, mais refletida, mais aprofundada, posto que é uma obra que continua o trabalho realizado pelo codificador, continua o trabalho que os espíritos empreenderam, materializando as promessas de Jesus a respeito do Consolador prometido. A doutrina espírita se alicerça em princípios básicos, ou seja, o Espiritismo também possui os seus fundamentos, os seus alicerces inamovíveis, que Allan Kardec, evidentemente, não teve condições de nos trazer em torno deles o maior aprofundamento. Não podemos nos esquecer de que Allan Kardec trabalhou apenas e tão somente durante 15 anos em sua tarefa de codificar a doutrina, de 1854 a 1869, quando desencarnou. Chico Xavier começou na tarefa mais cedo. Allan Kardec começou aos 50 anos de idade, quando a espiritualidade evidentemente encontrou campo propício para a codificação, para a revelação. A doutrina espírita também possui o seu decálogo. Por assim dizer, são 10 os nossos princípios básicos. O primeiro deles, Deus. O segundo, a criação. O terceiro, mundo corporal. O quarto, mundo espírita ou dos espíritos. Quinto, encarnação dos espíritos. Sexto, retorno da vida corporal à vida espiritual, ou seja, desencarnação. Sétimo, múltiplas encarnações dos espíritos, ou seja, reencarnação ou palingenesia. Oitavo, emancipação da alma durante a vida corporal, a liberdade desfrutada pelo espírito de maneira relativa, embora estando encarnado. Nono, intervenção dos espíritos no mundo corporal, a influência dos espíritos, essa conexão que existe ininterrupta e natural entre o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo normal primitivo, é o mundo das ideias, como dizia Platão, é o mundo das causas. O mundo físico é o mundo dos efeitos. E finalmente, manifestação dos espíritos ou mediunidade. Rapidamente, nós vamos ver na codificação
e buscar na obra mediúnica de Chico Xavier citações a respeito dos 10 princípios básicos nos quais se assenta o Espiritismo, cuja tarefa precípua é fazer reviver o cristianismo. Porquanto não nos cansamos de dizer, Allan Kardec tem realmente importância para o Espiritismo, mas a figura do Cristo é exponencial, é a figura máxima. A figura máxima no Espiritismo não é Allan Kardec. A figura máxima no Espiritismo não é o Dr. Bezerra de Menezes. A figura máxima no Espiritismo não é Chico Xavier. A figura máxima no Espiritismo é o Cristo. Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo, como nos ensinava o próprio Chico Xavier. Em O Livro dos Espíritos, logo na primeira questão, nós aprendemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Já no livro Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, editado em 1932, quando Chico Xavier era um jovem com 22 anos de idade, na cidade de Pedro Leopoldo, nós encontramos um poema de Antero de Quental. Quem, senão Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Então vejamos que já na primeira obra psicografada, os espíritos dos poetas portugueses e brasileiros já estavam cantando através do verso os princípios da doutrina espírita. Porquanto, segundo estudos realizados por companheiros, o Parnaso de Além-Túmulo pode ser considerado o livro dos Espíritos em versos. Segundo o princípio básico, criação. Deus é o Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na questão 37, que buscamos para exemplificar, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade? Como Deus? Resposta: ele não pode, sem dúvida, ter sido feito por si mesmo. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. O universo, portanto, é obra de um Criador. Existe o Criador e a criação. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz faz um estudo extraordinário a respeito da evolução.
a respeito da evolução da mônada, ou seja, do princípio inteligente. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal, acorda no homem, sublima-se no anjo. No livro Em Evolução em Dois Mundos, uma obra de autoria de André Luiz, é bom que frisemos, porque se nas demais obras André Luiz agiu como um intermediário de altos benfeitores, instrutores espirituais, precisamos frisar que Evolução em Dois Mundos e mecanismos da mediunidade, assim como a obra Agenda Cristã, são obras de autoria do elevado espírito de André Luiz, que foi sobre a terra uma das pessoas mais notáveis no campo da ciência. Foi ele, segundo revelações obtidas em Uberaba em diversas oportunidades, o cientista, o médico sanitarista, Dr. Carlos Chagas. E no livro Evolução em Dois Mundos, falando sobre o plasma divino, André Luiz, cientista, considera o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Vejamos aí o aprofundamento científico em torno da criação, o avanço, o aprofundamento científico, falando a respeito do fluido cósmico, considerando o fluido cósmico como sendo o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Como escreveu Paulo, em Deus existimos e em Deus nos movemos. Terceiro princípio básico: mundo corporal, mundo físico, mundo corpóreo, mundo material. O nosso mundo, somos espíritos, temos uma essência mais apurada. Não obstante, habitamos um corpo transitório, um corpo perecível, que pode ser considerado também como perispírito, um corpo espiritual, posto que todo corpo do espírito é envoltório, e sendo envoltório é pere, em volta do espírito, envolve o espírito. O corpo físico também é perispírito, é a parte mais grosseira de nosso corpo espiritual. Na questão 64 de O Livro dos Espíritos, Kardec interrogou aos espíritos da codificação: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? Resposta: é sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. É um elemento para vós como o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. Ou seja, todos os elementos químicos, com seus respectivos pesos atômicos, procedem de um mesmo princípio. Avançando no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, a obra de Emmanuel é extraordinária. Emmanuel escreveu através de Chico Xavier: Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento,
Jesus é um espírito co-criador. Co-criador, digamos, em tempo maior. Co-criador numa situação hierárquica que transcende. Está lá no livro A Caminho da Luz. Emmanuel nos apresenta Jesus como sendo um dos co-criadores, um dos co-formadores da terra. É o nosso governador espiritual. Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento, depois que o mundo havia sido criado, e já havia condições para que a vida pudesse proliferar, a vida orgânica pudesse começar a proliferar. Viu-os então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Tais considerações estão plenamente de acordo com as investigações científicas atuais, porquanto a ciência afirma que a vida veio do espaço para a Terra, que a Terra, a semelhança de um grande óvulo, a certa altura começou a ser fecundada pelos cometas, semelhantes a espermatozoides, que traziam em si o seu DNA. Então a Terra, criada como sendo um óvulo, se transformou em ovo, e a vida começou a proliferar sobre a Terra, para dar a oportunidade de evolução à mônada. No livro No Mundo Maior, Calderaro, conversando com André Luiz, faz uma afirmação simplesmente fantástica. O espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. O espírito mais sábio não saberia dizer onde é que termina a matéria e onde é que começa o espírito. Vejamos que André Luiz nos traz avanços a respeito da compreensão desses dois elementos constitutivos do universo, o espírito e a matéria. Quarto princípio básico da doutrina espírita: mundo espírita ou dos espíritos. Mundo espírita não por pertencer aos adeptos do espiritismo, mas por ser habitado pelos espíritos, posto que sabemos que o mundo espiritual não é espírita, pelo menos o mundo espiritual mais próximo, as dimensões espirituais mais próximas. Na questão 84 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga: os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Vejamos que aqui Allan Kardec efetua a descoberta do mundo espiritual. Ele anuncia ao mundo material a existência do mundo espiritual. Muito antes dos físicos mais altos da física começarem a falar em antimatéria, começarem a falar em dimensões paralelas, os espíritos responderam: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, o mundo das ideias de Platão,
O mundo que ele também revelou no mito da caverna. Segundo Chico Xavier, Allan Kardec era a reencarnação de Platão. Do filósofo grego Platão, discípulo de Sócrates, biógrafo de Sócrates, intérprete do pensamento socrático. Na questão 85, Kardec torna: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Qual é o mundo principal? O mundo causal. Resposta: o mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo espiritual, ele é pré-existente e sobrevive a tudo. O espírito é pré-existente. A mônada é pré-existente. Deus criou espíritos à sua imagem e semelhança, simples e ignorantes, porém perfectíveis. Todos nós estamos a caminho da perfeição, através das vidas sucessivas. Se não estivéssemos a caminho da perfeição, a vida sobre a terra não teria nenhum sentido. Se não estivéssemos a caminho da perfeição. Se a vida se frustrasse com a morte, o Criador seria um Criador frustrado, porquanto muito dificilmente nós alcançamos a plenitude em uma só existência. Muito dificilmente. Não há quem consiga alcançar a sua plenitude na condição de criatura em uma só existência. Nós necessitamos de várias existências para dar sequência ao nosso processo de despertamento espiritual. Mesmo do ponto de vista físico, do ponto de vista orgânico, a ciência nos diz que são poucos aqueles que conseguem utilizar pelo menos 10% de sua capacidade cerebral. Vejamos bem, poucos são aqueles que pelo menos conseguem utilizar 10% de sua capacidade cerebral. Ou seja, nós temos um continente imenso a ser explorado em nós mesmos. Em nosso lar, André Luiz nos traz a revelação da existência de cidades no mundo espiritual. Vejamos o avanço do espiritismo. Antes de Allan Kardec, o mundo espiritual era um grande ponto de interrogação. Não se falava quase que absolutamente nada a respeito da vida além da morte. Em que condições o espírito sobrevive? O que ele faz do outro lado da vida? Com Allan Kardec, nós recebemos a revelação do mundo espiritual, do mundo dos espíritos. André Luiz nos traz a revelação de cidades, de coletividades. André Luiz vem nos falar a respeito da vida social dos espíritos. André Luiz vem confirmar que a vida na Terra é uma cópia imperfeita da vida existente no mundo espiritual, que a vida espiritual também vem do mais alto para a Terra. Assim como um dia a vida orgânica veio do espaço para a Terra, através dos cometas que fecundaram a Terra inabitada e inóspita e deram início à formação da vida orgânica, essa vida espiritual também vem do alto. O que nos leva a pensar com o Dr. Inácio Ferreira, em sua obra A Vida Viaja na Luz. Quinto princípio básico da doutrina espírita: encarnação dos espíritos, ou seja, os espíritos, eles encarnam, inicialmente encarnam. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal,
agita-se no animal, acorda no homem. Ou seja, essa evolução do princípio anímico começa no reino mineral, como está escrito também no livro dos Espíritos. Tudo se encadeia no universo, do átomo ao arcanjo, que por sua vez também começou por ser átomo. Tudo se encadeia. É uma lei extraordinária, a do encadeamento evolutivo. Tudo se encadeia no universo, do átomo ao arcanjo, que por sua vez começou por ser átomo. Na questão 132, Allan Kardec pergunta: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Por que os espíritos encarnam para depois reencarnar? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Ou seja, é uma lei. Para uns é uma expiação, para outros uma missão, mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Ou seja, nós somos todos co-criadores. Como o Cristo nos exorta: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Todos nós somos chamados a cooperar na grandiosa obra de aperfeiçoamento da criação. Todos nós somos chamados a colaborar. Todos os seres vivos têm o seu papel. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal, todos têm o seu papel dentro desta sinfonia perfeita que é a criação divina. No livro Emmanuel, uma obra extraordinária, fantástica, infelizmente muito pouco conhecida de nós, estudiosos da doutrina espírita, um dos primeiros livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, Emmanuel escreve: para os desencarnados da minha esfera. Vejamos a humildade de Emmanuel, como também em O Livro dos Espíritos nós percebemos a humildade dos espíritos codificadores, que não se atreveram a responder a respeito do princípio das coisas, dizendo que o princípio das coisas lhes escapava à compreensão. Ainda lhes escapava à compreensão. Emmanuel também escreveu através de Chico Xavier: para os desencarnados da minha esfera, o primeiro dia do espírito é tão obscuro como o primeiro dia do homem o é para a humanidade. Somente sabemos que todos nós, indistintamente, possuímos germens de santidade e de virtude que podemos desenvolver ao infinito. Todos nós possuímos germes de santidade e de virtude que podemos e devemos desenvolver ao infinito. Daí a necessidade das múltiplas existências, porquanto sem reencarnação nós não explicamos a lógica da vida. Sem a reencarnação nós não encontramos explicação para a justiça divina, que se manifesta através de uma aparente injustiça. É ainda Emmanuel que fala através de Chico Xavier: se para o vosso olhar existem seres invisíveis, também para o nosso eles existem. Vejamos que maravilha. Para os espíritos da categoria de Emmanuel, existem seres invisíveis, seres que transcendem a evolução dos espíritos que consideramos transcendentes, seres que transcendem
na forma, e que transcendem na evolução, e que transcendem no amor, e que transcendem na sabedoria, porquanto a evolução é quase infinita. Também para o nosso eles existem em modalidade de vida que ainda estudamos nos seus primórdios, porquanto os planos da evolução se caracterizam pela sua multiplicidade dentro do infinito. Emmanuel escreveu este livro no final da década de 30, às vésperas da década de 40. Chico Xavier estava com 28 anos de idade, quando Emmanuel escreveu tão elevados conceitos através da mediunidade extraordinária de Chico Xavier. E então não se falava em multiverso, se falava em universo. Não se falava, não se cogitava a respeito das dimensões paralelas. Avançando no item 6º, princípio básico, retorno da vida corporal à vida espiritual, ou seja, o processo da desencarnação. Allan Kardec se referiu ao processo da desencarnação, mas não teve tempo de se aprofundar na questão da desencarnação. Pergunta 150. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais, conserva a sua individualidade, como também conserva dentro de sua individualidade as diferentes personalidades que o Dr. Inácio Ferreira tem a oportunidade de estudar no livro Egos em Conflito. Como André Luiz também estudou profundamente, magnificamente, insuperavelmente no livro No Mundo Maior, quando ele fala a respeito da casa mental, que o homem mora num castelo de 3 andares. No livro Obreiros da Vida Eterna, não obstante, André Luiz estuda a questão da reencarnação. Ele acompanha a desencarnação, ou melhor, ele estuda a questão da desencarnação, ele acompanha a desencarnação de vários vultos, de vários personagens no livro, mostrando como se dava a desencarnação de cada um deles, consoante o seu grau de elevação espiritual. Porque, segundo André Luiz, nós não temos duas reencarnações absolutamente iguais, uma a outra. Como também não temos dois processos desencarnatórios absolutamente idênticos. Cada espírito reencarna de acordo com a sua condição evolutiva, de acordo com o seu grau de lucidez, e cada espírito também deixa o corpo de acordo com a sua desenvoltura espiritual. 7º princípio básico: múltiplas encarnações dos espíritos, ou seja, a reencarnação. A reencarnação não é um tema novo para a humanidade. Allan Kardec não inventou a reencarnação. O Espiritismo estuda a reencarnação como nenhuma outra corrente filosófica teve oportunidade de estudar. Allan Kardec estudou a reencarnação, deu início ao estudo do processo da reencarnação. Por exemplo, na questão 169 do Livro dos Espíritos, o número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos. Ou seja, quantas vezes nós vamos reencarnar? Quantas já reencarnamos e quantas ainda reencarnaremos? Não, o número das encarnações não é o mesmo para todos os espíritos. Aquele que avança rapidamente se poupa nas provas. Então vejamos, a evolução depende intrinsecamente, basicamente, de nós mesmos, do aproveitamento do tempo, da qualidade que nós imprimimos à nossa existência na Terra, da qualidade espiritual, da experiência, do nosso aprendizado.
Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. E nós sabemos com Allan Kardec que os espíritos também podem reencarnar em outros mundos, mesmo dentro do nosso sistema solar, fora do nosso sistema solar. Os espíritos podem reencarnar fora do nosso universo físico, pois se a ciência está falando, está cogitando da existência de 11 dimensões, porque somente a nossa, ela seria agraciada com esse fenômeno da vida e com esse fenômeno da evolução, através da multiplicidade das existências. No livro Missionários da Luz, André Luiz realiza um estudo magistral sobre a reencarnação, baseando-se na reencarnação de Segismundo. Ele nos mostra como que é a técnica da reencarnação. Já no livro Libertação, André Luiz vem nos falar também sobre a reencarnação, afirmando, inclusive, que os espíritos altamente intelectualizados, porém moralmente não elevados, esses espíritos também detêm a técnica da reencarnação. Não apenas os cientistas ilustres detêm a técnica, vamos dizer assim, da inseminação artificial, mas cientistas também mercenários, que colocam a sua inteligência a serviço do imediatismo e do materialismo, eles também são inteligências ilustres, inteligências brilhantes. Isto fica muito claro para nós logo nos primeiros capítulos de um Novo Testamento, quando Satanás vem tentar Jesus Cristo no monte, vem tentar Jesus Cristo no monte durante 40 dias, e tenta Jesus Cristo demonstrando o conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. O que não significa que quem conhece muito em termos teóricos sabe alguma coisa em termos morais. Como dizia Chico Xavier, aquele que sabe pode muito, mas aquele que ama pode mais. Oitavo princípio básico: emancipação da alma durante a vida corporal. Ou seja, os sonhos, quando nós nos projetamos, saímos do corpo, ou quando nós nos comunicamos telepaticamente, posto que o espírito não está preso ao corpo como um pássaro na gaiola, está lá em O Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui, mas o nosso pensamento pode estar alhures. Nós estamos aqui, mas o nosso pensamento, ele está emitindo pseudópides, entre aspas. Ele está emitindo pseudópides aqui no ambiente. E nós estamos aqui, às vezes, pensando em muita coisa ao mesmo tempo, porque o espírito, ele não está encerrado no corpo como um pássaro na gaiola. O espírito é como uma lâmpada desta, que reflete a sua claridade. O filamento luminoso está dentro da lâmpada, mas o espírito, que é a energia, que é a claridade, se projeta a grande distância. Pergunta 400: o espírito encarnado permanece voluntariamente no seu envoltório corporal? Resposta: é como se perguntasse se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Parece que não, não é? Quem é que está aqui aspirando incessantemente à libertação? Quem é que está querendo deixar a carcaça? Mas isto conscientemente. Mas a nível de inconsciente, o espírito aspira deixar a matéria que o prende. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação.
E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais ele deseja ver-se desembaraçado. Nós temos aqui um exemplo dos sonhos, não é? Interessante isto para quem já leu o livro Nosso Lar. André Luiz tem oportunidade, num determinado capítulo, de descrever um sonho que ele, na condição de espírito, teve com a sua mãe. O espírito também sonha. André Luiz deixou o seu perispírito em Nosso Lar, num apartamento das câmaras de retificação, num dos hospitais de Nosso Lar, após um dia intenso de trabalho, necessitado de repouso. Tobias lhe cedeu um apartamento, ele dormiu e se viu fora do corpo, em movimento ascensional, e encontrou-se com sua mãe, que estava numa dimensão superior. E André Luiz afirma que o seu sonho havia sido um sonho lúcido. Ele estava plenamente consciente de que tinha deixado o perispírito dormindo lá em Nosso Lar. O corpo espiritual em repouso em Nosso Lar. Nono princípio básico: intervenção dos espíritos no mundo corporal. Pergunta 4, 5, 6. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Complicado. Vocês já imaginaram essa bisbilhotice? Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem ver, pois estáis incessantemente rodeados por eles, mas cada um não vê senão aquelas coisas a que dirige a sua atenção. Estamos salvos, parcialmente salvos, mas cada um não vê senão aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que lhes são indiferentes. É como nós nos sentíamos na presença de Chico Xavier, que tinha a faculdade de ler pensamentos. Porque Chico Xavier conseguia ler pensamentos dos desencarnados, mas é o único médium da história que também lia pensamento dos encarnados. E nós sabíamos que ele tinha essa faculdade de ler os pensamentos nossos que estávamos ali. Pensamentos enfermos, doentios, aleijados, pensamentos miseráveis, pensamentos estranhos, paupérrimos, obscuros, mas nós confiávamos na infinita misericórdia dele. Ele pode saber o que estamos pensando, mas pela condição evolutiva em que se encontra, há de ter misericórdia de nós. Então nós continuávamos pensando no que pensávamos com espontaneidade, naturalmente. No livro Os Mensageiros e Ação e Reação, André Luiz faz um aprofundamento dessa questão da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E finalmente o 10º princípio básico: manifestação dos espíritos, ou seja, mediunidade. Questão 558. Não nos esqueçamos de que o espiritismo é uma doutrina que foi codificada pela iniciativa dos espíritos. As pessoas que não compreendem o que seja espiritismo, as pessoas dizem que nós, nos centros espíritas, chamamos os espíritos, ou seja, evocamos os espíritos, o que não é totalmente verdade, porquanto nós também somos evocados pelos espíritos. O espiritismo é uma doutrina que se caracteriza por ser de origem divina, iniciativa dos espíritos. Foram os espíritos que tomaram a iniciativa, que promoveram sobre a terra, como escreveu Conan Doyle no livro História do Espiritismo, uma verdadeira invasão organizada.
foram os espíritos que invadiram a Terra a partir da América do Norte, no condado de Hydesville, no dia 31 de março, ou melhor, na noite de 31 de março de 1848, quando eles começaram a se manifestar com as irmãs Fox. Posteriormente, o fenômeno se espalhou por toda a Europa e os espíritos evocaram os homens, chamaram os homens ao estudo do fenômeno das mesas girantes, do qual Allan Kardec, com o seu gênio e com a sua sabedoria e com a sua alta mediunidade intuitiva, porque Allan Kardec foi o maior médium da codificação. Depois de Allan Kardec, apenas Chico Xavier. Allan Kardec possuía a mediunidade intuitiva em alto grau. Allan Kardec, com seu gênio, extraiu do fenômeno das mesas girantes a doutrina espírita. Os espíritos, questão 558, finalmente, os espíritos têm outra coisa a fazer, além do seu melhoramento pessoal, concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, da qual são os ministros. Nós todos somos intérpretes da vontade divina. Todos somos intérpretes da bondade divina e podemos ser. Ninguém, portanto, pode dizer assim: eu não sou médium. Você pode não ser médium de um espírito específico, mas nada impede que você seja médium da vontade de Deus. Muito mais que ser médium de um espírito específico, é nós procurarmos sermos médios da vontade de Deus, na execução da sua vontade, como Jesus sobre a terra. Eu e o Pai somos um. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Mas que nada tem de penosa como a da terra, pois não existe nem a fadiga corpórea, nem as angústias da necessidade. E para complementar, temos aí 3 obras extraordinárias dos Espíritos através da lavra mediúnica de Chico Xavier. O Consolador de Emmanuel, 411 perguntas a respeito de ciência, filosofia e religião, porque o Espiritismo apoia-se num tripé: ele é ciência, ele é filosofia e é religião. Temos o livro Nos Domínios da Mediunidade, que é uma atualização de O Livro dos Médiuns, porquanto o Livro dos Médiuns é básico e essencial, mas carecendo de aprofundamento. Aprofundamento este que André Luiz nos trouxe na obra Nos Domínios da Mediunidade, e Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, desenvolvendo o aspecto moral da mediunidade. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala sobre a técnica da mediunidade. Emmanuel coloca evangelho na mediunidade. Portanto, prezados irmãos, queridas irmãs, queridos irmãos, nesta noite, estamos neste projeto Revivecer Chico Xavier. Nós não quisemos enfatizar a figura extraordinária do maior fenômeno mediúnico de todos os tempos, como também do maior fenômeno humano de todos os tempos. Nós quisemos dar destaque à obra que os Espíritos realizaram através das faculdades mediúnicas de Chico Xavier, acionando em Chico Xavier os seus arquivos mnemônicos, porque, na verdade, todo médium traz consigo do passado e do mundo espiritual arquivos mnemônicos que os espíritos, às vezes, apenas e tão somente fazem funcionar, fazem aflorar, facilitando assim o seu trabalho de transmissão. A obra mediúnica de Chico Xavier é a obra que atualiza a codificação.
sem a obra mediúnica de Chico Xavier, nós vamos ficar com o Pentateuco kardeciano como os judeus ficaram com o Torá. Ficaremos com o Pentateuco kardeciano como os budistas ficaram com os ensinamentos de Buda antes, muito antes do Cristo. Vamos ficar com os ensinamentos da filosofia, como os ensinamentos da filosofia oriental, do hinduísmo, por exemplo, do mazdeísmo ou zoroastrismo, a doutrina de Zoroastro. Vamos ficar com a teologia católica, que não avançou e até hoje sustenta concepções teológicas ultrapassadas, como a existência de céu, inferno e purgatório. No Espiritismo, nós não temos uma doutrina estanque, parada no tempo, no espaço no tempo. Nós temos uma doutrina que avança. Começou com Allan Kardec, avançou com Chico Xavier, mas também não parará em Chico Xavier. Que Jesus nos ampare e nos abençoe sempre. Meus amigos, para encerrar a nossa atividade, eu vou pedir ao Ricardinho de Araçatuba a prece. Vamos orar. Vamos então agradecer ao Pacelli por esta palestra maravilhosa e que nós todos possamos sairmos daqui com o pensamento para reviver as obras do Chico e divulgar as obras do nosso irmão, que por mais de 70 anos trabalhou mediunicamente, deixando um legado inestimado para nós. Senhor amado, que teu amor possa espargir para todos os lugares, dando para cada um de nós a força e a coragem necessária, Senhor, para trilharmos o caminho do bem. Meu mestre querido, ajuda-nos com a nossa ignorância total ainda, Pai, compreendermos os teus ensinamentos. O Senhor vem sempre mandando os emissários de luz para despertar as nossas consciências, Senhor, nos libertando da ignorância. Amado Senhor Jesus, abençoe a todos nós, para que nós possamos, no caminho da vida, libertar-nos, termos a coragem de nós trilharmos, de nós fazermos o bem, de nós compreendermos essa doutrina maravilhosa que traz para todos nós ensinamentos que pode engrandecer o nosso espírito e colocar em prática os ensinamentos maravilhosos de Kardec e de Chico Xavier. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor Jesus, de todo mal. Que assim seja. Muita paz a todos.